Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Se você acompanha o meu trabalho aqui no canal, você já deve estar acostumado a me ver falando sobre física, sobre cálculo, sugestões de livros, dicas e orientações para você ir bem nas suas disciplinas do ciclo básico aí, né? Só que hoje eu resolvi fazer uma conversa um pouco diferente. Eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para a gente conversar de verdade, né? E assim vocês terem a oportunidade de me conhecer um pouco melhor. Afinal de contas, vocês têm depositado a confiança de vocês, né? Assistindo os meus vídeos, comentando, interagindo comigo. E se você ainda não me conhece, olá, eu sou o Wallace Elias e esse aqui é o Física com Cálculo. E hoje eu vou te contar como eu, professor de uma universidade federal, aqui no estado do Pará, decidi vir arriscar e trazer meus conteúdos, minhas aulas, para dentro dessa rede, para cá, para o YouTube, né? Tentando a sorte, quem sabe, de virar um youtuber aí. Além, claro, de apresentar para vocês algumas dificuldades que eu tive nessa caminhada, alguns aprendizados, né? E tentar me aproximar um pouco mais com vocês. Então, pessoal, a minha história no ensino superior, ela começou em meados de 2005, quando eu iniciei minha graduação em bacharelado em Física na Universidade Federal do Pará. E desde os primeiros dias, eu já sabia que eu gostaria muito de ser um professor de uma universidade federal. Porque aquele ambiente me cativou, eu me identifiquei muito com aquilo, então eu já queria, eu falei: "Olha, quando eu terminar minha graduação, eu quero seguir a carreira e virar um professor de universidade". Então eu dei continuidade na minha graduação, me formei em 2008, só com um pequeno detalhe, eu peguei 2 greves pesadíssimas nesse período, mas consegui completar dentro dos 4 anos, o que é um grande feito, né, para quem faz física. E logo em seguida, como eu já tinha em mente que eu queria ser professor de uma universidade, eu já comecei a fazer o meu mestrado. Então, passei no processo seletivo para o programa de pós-graduação em física da UFPA mesmo, e comecei a fazer meu mestrado, né. Trabalhei em teoria quântica de campos, trabalhei com um material que hoje está muito em moda, mas naquela época ainda estava começando, então a gente comecei a estudar uma teoria para tentar explicar o grafeno, né, no grupo do professor Van Sérgio, no grafite, e hoje eles seguiram esse trabalho, e foi muito bacana, né, onde eu aprendi bastante coisa, consegui evoluir e mantendo o meu sonho de ser professor de uma universidade adiante, né. Eu finalizei o meu mestrado em 2011, fiz o processo seletivo para o doutorado também na UFPA, só que infelizmente eu fui reprovado, acontece, faz parte, mas eu não desisti do meu sonho, porque em paralelo, eu também tinha feito o Exame Unificado de Física, é uma espécie de vestibular para as pós-graduações de Física naquela época. Hoje é unificado literalmente, todas utilizam. E, para minha surpresa e felicidade, logo depois que saiu a minha reprovação para o doutorado da UFPA, eu fui aprovado para o doutorado na USP, com um outro detalhe, sem bolsa. Então, lá vai eu, morando aqui em Belém, cheguei em casa, falei: "Gente, passei para o doutorado, vou estudar no Instituto de Física da USP, é meu sonho, vou seguir". Juntei minhas coisas e rumei para São Paulo em março de 2012, com aquele desejo de um dia ser professor de uma universidade e aqui na região norte, que eu gostaria muito de retornar para cá, né. Apesar de ser de Minas, eu já moro aqui há bastante tempo. Quando eu decidi fazer meu doutorado lá, eu queria dar continuidade ao meu trabalho, então eu ia muito trabalhar com o professor Marcelo Gomes. Para quem é da física, para quem estuda teoria quântica de campos, sabe de quem eu estou falando, é um professor excepcional, assim, o cara tem livros, trabalhos fantásticos nessa área. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que o professor não estava orientando, na época que ele tinha acabado de se aposentar, e aí não foi possível ser orientado por ele. Pô, aí bateu aquela preocupação, né? Tô aqui em São Paulo, vou fazer um doutorado, tô sem bolsa, não tenho com quem trabalhar, e agora? Bem, não desanimei, né? Continuei trabalhando, fazendo as minhas coisas, só que lá, no doutorado lá na USP, você tem a possibilidade de ficar até um ano sem orientador, e você vai procurando nesse meio tempo. Enquanto isso, eu fui fazer minhas disciplinas, peguei estágio para pegar uma grana, né, para dar aula lá, que a gente tem essa possibilidade. E aí, já no finalzinho do meu prazo, quando a corda já estava batendo no pescoço, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Carlos Molina, com quem a gente interagi com ele, levei o que eu sabia, o que eu gostaria de fazer, ele me falou que ele trabalhava, professor assim, fantástico, que tem um grande apreço. Professor, se eu estiver vendo esse vídeo, um abraço para o senhor também. E assim, foi fantástico, porque ocorreu uma conexão logo direto, só que eu tive que mudar de área, né. Então eu comecei a trabalhei em teoria quântica de campos, mas teoria quântica de campos em espaço curvo. Então eu comecei a colocar relatividade geral, e o meu trabalho lá foi termodinâmica em sistemas gravitacionais. Um trabalho fantástico, por sinal, e foi muito legal, aprendi bastante coisa mesmo, né. E enfim,
Me tornei doutor em física em 2017, em maio de 2017. Só que nesse meio tempo também, já desde 2015, eu vinha tentando fazer alguns concursos para virar professor de universidade. Fiz para o Amapá, na Unifap, fiz aqui em Belém, na UFRA, e ia fazer na UFPA em Salinas, que é um campus que tem aqui próximo no litoral, fica uns 200 quilômetros. Só que para minha felicidade, eu acabei sendo aprovado no concurso aqui da UFRA de Belém, né, então eu fiz o concurso em 2016, saiu o resultado, fiquei em segundo lugar, mas em agosto de 2017 eu fui convocado para assumir a vaga aqui, e aí começa a minha história como professor de uma universidade. 12 anos depois de iniciar uma graduação, eu realizo o meu sonho de me tornar professor de uma universidade federal e de uma região onde eu tenho muito carinho, que é onde eu moro, e voltei para cá. Agora que eu me tornei professor de uma universidade, eu não sabia muito o que fazer, então a gente começou a fazer o que todo professor faz. Comecei a dar aula, fui fazer meus projetos de pesquisa, fui tentar, só que é difícil, porque eu trabalho numa universidade onde o foco são as engenharias, né, são partes mais aplicadas, não existe um curso de física, então eu tive que me adaptar para conseguir interagir com esse pessoal. E hoje me dou super bem, principalmente nos cursos de ambiental e cartografia, que é onde eu dou aula. E aí, de 2017 até 2020, a minha vida era essa: aula, orientação, TCC, né, disciplina, e vai fazendo as coisas. Só que em 2020, pessoal, aconteceu algo que literalmente mudou toda a sociedade como um todo, né? A gente foi acometido pela pandemia, e eu me lembro bem disso. Eu estava dando uma aula de física 1 e eu estava programando para dar aula na outra semana, só que não tem outra semana, porque a universidade fechou e a gente ficou em casa. Então a gente ficou em casa durante meses, sem saber o que fazer. Foi um período muito difícil para todo mundo, muita gente perdeu, né? Pessoas queridas, a universidade perdeu muitos profissionais, alunos. Então foi uma época muito complicada. Mas a gente ficou em casa, nesse meio tempo aproveitei para preparar minhas aulas, organizar minhas coisas, achando que a gente ia voltar a qualquer momento. Só que não demorou, né? E aí, salvo engano, eu acho que no início de 21, ou final de 20 para 21, a universidade retomou suas atividades e a gente começou a fazer as atividades remotas. Então a gente começou a dar aula online, o que era um grande desafio. Por que um desafio? Porque literalmente a gente trocou a sala de aula pela sala de casa. Então era como colocar um quadro aqui atrás e dar aula. E isso para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa de ter contato com os alunos, de interagir, de conversar, de estar tendo aquele bate-papo. E essa aula fria, sem esse contato com os alunos, era muito complicado. Então, assim, foi um processo de adaptação muito difícil, não só para mim, mas para todos os meus colegas professores e também para os meus colegas, para os alunos como um todo, né. Beleza, então assim, começamos, aí eu voltei da aula, só que logo de início eu percebi que aquilo tinha um problema, porque você dá 2 horas de aula direto olhando para a câmera é muito cansativo. Eu mal consigo prender a atenção de vocês em vídeo de 8 minutos, então se você chegou até aqui já deixa o like aí. Imagina 2 horas eu mantendo vocês presos aqui comigo conversando, não dá. Por mais cativante que eu seja, por mais efeitos que eu use, é cansativo. Então aquilo ligou um estalo na minha cabeça, e eu falei: "Pô, precisamos fazer alguma coisa diferente, né". E aí eu comecei a olhar para o YouTube como um local diferente, um local em que eu podia armazenar as minhas aulas e o meu aluno poderia assistir a qualquer momento, né. Tendo em vista que os nossos alunos, em geral, eles não têm uma internet de altíssima velocidade em casa, muitos vêm para o campus para poder assistir aula, ver alguma coisa na internet, ou só tinha dados móveis, né. Então, não sei se você passou por isso, mas se você passou, comenta aí nos comentários, né. Mas então eu decidi fazer isso. Então eu comecei a gravar as minhas aulas e, pô, aí começa um novo desafio, né. Como é que você grava uma aula? Como é que você prepara um canal? Como é que você organiza? Então aquilo foi muito desafiador, né. E aí eu me lembro que a minha primeira aula que eu gravada que eu coloquei foi para o curso de zootecnia, física geral, então vou deixar o card aqui para você ver como era a qualidade, não tenho vergonha, acho que a gente tem que ter um início, então coloquei. E assim começou essa minha jornada. E confesso para vocês que foi um processo de aprendizado muito grande. Eu comprei uma mesa digitalizadora, uma Wacom, muito boa por sinal, mas tive que me adaptar. Gravava pelo OBS, tive que aprender. Não usava webcam, usava webcam do notebook na época. Usava o SketchUp para poder escrever. Então, assim, era muito difícil comparado do que hoje. Hoje é muito mais simples.
A edição era muito complicada, eu não me lembro qual era o programa agora, não vou me lembrar, mas não era o CapCut, nem o InShot, eram uns outros programas, assim, bem zoado, mas foi legal. Foi um processo, pra vocês terem ideia, no meu primeiro vídeo eu levei quase 10 horas entre gravação e edição, então assim, quando eu apertei o enter que subiu, eu fiquei muito feliz. E, cara, foi muito bacana. Então, ao longo desse processo, aí eu tive mais disciplinas que eu fui fazendo, fui gravando. Hoje eu tenho vários vídeos postados, né, lá daquela época. Fiz um curso completo de Física 1, curso completo de Cálculo 2, Física 3 e outras disciplinas. E fui. Só que chegou um momento que a universidade ela começou a retomar as suas atividades presenciais e aquilo que era uma prática recorrente começou a virar um hobby, começou a ficar um pouco menos, ao ponto que eu parei. Então em 2021 a gente voltou, né, em abril para maio, a gente voltou para o presencial, e aí eu meio que deixei de lado, publicava um ou outro vídeo, não alimentava. E em agosto de 21 eu fui convidado a ser o superintendente de tecnologia da universidade, então assumi um cargo administrativo e aí as obrigações administrativas me tomaram bastante tempo e eu não pude dar mais continuidade ao meu projeto do YouTube. Mas ele sempre ficou lá, recebendo visualizações e tudo mais. Mas eu sempre falei, um dia eu volto. E aí em agosto de 25 eu saí, né, desse cargo administrativo onde eu fiquei, conheci pessoas maravilhosas, um abraço para a galera da ST que estiver assistindo. E aí eu retomei, voltei para a sala de aula e percebi a necessidade de voltar a essa comunicação com vocês, com os alunos, né. Para completar, em 26 fui visitar minha família em Belo Horizonte, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Felipe, do canal Uai Física, a quem a gente tem um grande carinho, assim, foi uma pessoa que me deu muitas dicas, muitas orientações do que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, então, a partir dessa conversa eu decidi voltar, e em janeiro desse ano eu voltei. E voltei com muitas ideias, e hoje com tecnologias muito melhores, muito mais práticas, um bom celular, eu tenho um tablet, então consigo desenvolver bem, e vou trazendo esse conteúdo, né. E assim, retomei o canal Física com Cálculo. É interessante falar porque, assim, o que eu percebi é que eu sentia dificuldade você tem ótimas pessoas, canais muito grandes, conversando com vocês, trazendo conteúdos de física, de cálculo, só que eu não percebia, eu não sentia, que haviam pessoas de dentro da universidade trazendo essa conversa, né. Então eu achei que era um momento oportuno para eu estar conversando com os alunos, pô, ter o ponto de vista do professor dentro da universidade. Então, aqui eu quero conversar sobre as disciplinas, eu quero trazer disciplinas completas, resoluções de exercícios, discussões de prova, dicas, orientações, o que o teu professor espera, o que você pode fazer na universidade, as oportunidades que tem, quem quer fazer uma pós-graduação, como é um mestrado, como é um doutorado, como é a vida de um professor, o que que a gente faz, né. Então, o meu objetivo aqui com o canal é isso, é trazer um pouco mais de proximidade. Então, a ideia foi essa. E a receptividade tem sido ótima, tem sido muito bacana, tem sido muito interessante, porque eu percebi que a galera tá consumindo, né. As pessoas têm curiosidade de ver como é o ponto de vista do professor, então eu percebi que havia essa necessidade e eu me desafiei a fazer isso, né. É difícil você sair de uma zona de conforto de uma sala de aula onde você tem um ambiente controlado e vir para cá se expor, você se expõe, é literalmente uma exposição. Mas por outro lado, é uma oportunidade fantástica, porque literalmente você alcança um público que você nunca conseguia imaginar. Então, por exemplo, eu tenho vídeos que já bateu 6.000, 7.000 visualizações. Nunca eu ia conseguir imaginar dar aula para tudo isso de pessoas, né. Então, assim, nem ao longo da minha carreira de professor inteiro eu ia conseguir. E assim, eu recebo comentários de pessoas de todo canto do Brasil, até de outros lugares do país, né, do mundo. E é muito gratificante, porque as pessoas percebem que você faz isso com muito carinho, com muito amor, com muito interesse, né. Então, para mim, tá aqui dentro do YouTube, eu achei que é uma forma muito legal de levar conhecimento e me aproximar com muitos alunos que passam muita dificuldade. Bem, eu acho que já falei bastante, tô com quase 15 minutos de vídeo, então assim, eu quis compartilhar isso para vocês, pessoal, para mostrar um pouquinho que não só a minha trajetória acadêmica, né, mas a minha vontade, né, de estar aqui, de estar conversando com vocês, né, de vocês conhecerem um pouquinho mais quem é esse cara que está aqui conversando. Tive as minhas dificuldades, tive os meus percalços, passei por processos de reprovação, desafios de ir para outro estado fazer um doutorado, desafios de vir para cá, né, a questão de vergonha, por incrível que pareça a gente tem vergonha de falar para cá, gravar com uma câmera é muito difícil, mas também tem muita conquista, né, porque
Hoje o canal está crescendo, a gente está indo rumo aí para os 2.000 inscritos, a gente já está batendo aí daqui a pouco 100.000 visualizações, quem sabe, e está ajudando várias pessoas. Então quando eu recebo: "Pô, professor, valeu, o senhor falou uma coisa que abriu minha mente", isso é muito bacana, né, é muito gratificante, é você ser reconhecido por aquilo que você gosta de fazer, né. Então pra mim, gente, esse canal, ele é mais do que um hobby, né, ele é uma enorme conquista, né. Porque, como eu disse, superar essa barreira física e conseguir alcançar milhares de vocês que estão aí do outro lado, apenas com o que eu estou falando com vocês e fazendo essa diferença, né, que eu posso oferecer, é extremamente gratificante, né. E assim, tudo isso aqui eu faço sozinho, né, então saber que eu consigo desenrolar também a gravação, a edição e tudo mais, é muito, muito bacana, é muito legal, tá. Bem, acho que é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Vou trazer alguma coisa bacana para vocês aí. Esse semestre eu tô dando a disciplina de Física 2, então quem sabe eu trago para vocês aí como é que eu planejo, coloca aí no comentário o que vocês querem saber. Mas antes, me dizem aí, qual é o semestre que vocês estão e qual para vocês hoje é o maior desafio que vocês têm na faculdade, no curso que vocês estão fazendo, tá? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se você quer ver coisas mais desse tipo, já sabe, curta, compartilha, deixa o like aí, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente também tá no Instagram, tá lá no TikTok, vai lá conhecer, é o mesmo nome, Física com Cálculo. E, gente, um grande abraço para vocês, bons estudos aí e um abraço. Tchau.